רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך ממצולות הים מעלה ואמר לי כך, באתי מן המים ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Shabbat Shalom a todos, meu nome é Lucas Bemoshe. Para você que está acompanhando no Facebook, Shabbat Shalom para você também. Para você que está no grupo dos jovens, Shabbat Shalom também. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo lá na página do Yeshiva. Então, se você que está no grupo quiser acompanhar, eu já coloquei o link aí. E hoje a gente vai estar fazendo a mesma coisa que 2 semanas atrás. Vamos estar comentando aí a Parashá Vaigash no grupo dos jovens. Só lembrando que aqui não é um estudo completo. Nossos irmãos lá no YouTube, eles fazem um estudo completíssimo, todos os detalhes da Parashá. No grupo eu coloquei o link do YouTube, tá? Você pode pesquisar no YouTube Yeshiva Brasil, você vai achar aí o canal deles, que tem esse logotipo gigantesco que está aí na tela. E pode acompanhar o estudo completo. Aqui vai ser mais uns comentários, algumas coisas interessantes que eu achei, que eu estudei comigo mesmo, e também a minha parceira, que eu chamo ela de Telfinha, que me ajuda muito aí nos estudos. Ela também, se tiver alguma coisa para falar, ela vai estar falando. Semana passada ela não pôde estar conosco, então é isso aí. Semana passada eu tive um problema aí para transmitir o estudo, que eu dei o estudo aqui no grupo dos jovens. Eu pensei que estava transmitindo no Face, quando eu fui ver, não transmitiu, foi nada. Então, por isso que semana passada não teve o comentário do grupo dos jovens aqui no Yeshiva. Mas você que faz parte dos jovens na Teshuvá, pôde acompanhar o estudo com clareza, tá bom? Então, vamos começar aí. Vou pegar o texto. Da Parashá passada, no grupo eu fui até o capítulo 44, eu sei que Vaigash começa no capítulo 44, mas eu vou do capítulo de Gênesis 45 em diante, ok? Então, você que está aí no Facebook, como você já sabe,
copio o primeiro aqui. Na verdade, a semana que não gravou, né? Eu mostrei como eu executava aqui o estudo, né? Só que infelizmente não gravou, então vocês não sabem, mas eu copio aqui mesmo nesse programa, que inclusive o Bill Moshe ele usa muito, que é o Bible Getaway. Muito bom esse programa. Tudo que eu acho de interessante eu vou colocando nesses quadradinhos azuis aqui, que são os comentários do Lendas Judaicas, do Targum e dos Midrashs e tudo em relação aos versos, tá? E eu leio todos os capítulos, tá bom? Então vamos começar aí no capítulo 45, diz assim: Então Yosef não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando Yosef se deu a conhecer a seus irmãos. Não, isso é uma clara referência que o quê? Ele não estava expulsando os irmãos dele, tá? Estava expulsando todos os egípcios. Só deixou os 12. Porque o Mashiach não é o Mashiach das nações, mas é o Mashiach de Israel. Lembrando disso. Eu tenho um comentário muito interessante já aqui nesse início, nesse capítulo 45. Vou pegar aqui, do Lendas Judaicas. Você também pode achar todos esses comentários no Targum, tá bom? Vou copiar aqui e vou colar no grupo. Um comentário interessante já no início da Parashá, Lendas Judaicas diz assim: Ao ouvir essas palavras de amor permanente, Yosef não poderia mais se abster. Ele não podia deixar de se dar a conhecer seus irmãos. Ele falou estas palavras para eles: Vocês disseram que o irmão deste menino estava morto? Vocês ouviram morto antes de você? E eles responderam, os 12, sim. Yosef disse: Você ficou ao lado do túmulo? E os irmãos responderam, sim. Yosef disse: Você jogou os torrões de terra sobre o cadáver? E os irmãos, não. Então Yosef refletiu, dizendo a si mesmo: Meus irmãos são tão piedosos quanto antes, e eles não falam mentiras. Eles disseram que eu estava morto, porque quando eles me abandonaram eu era pobre, e um pobre homem é como um homem morto. Eles estavam ao lado do meu túmulo, e esse é o poço que eles me lançaram. Mas eles não disseram que eles haviam empurrado a terra sobre mim, pois isso teria sido falsidade. Já tem várias coisas aqui nesse início, né? Lógico que essa parte do Lendas Judaicas já é antes que os irmãos soubessem que era o próprio Yosef, né? E a gente deve lembrar que o Mashiach, ele também foi morto 3 dias. E lembra, na Parashá passada, eu falei para vocês, essa conexão, super conexão, que Yosef ficou na cova como morto 3 dias também, como o próprio Mashiach ben Yosef, que é o nosso Mashiach, que nós cremos nele, é o nosso Rabi. E assim como ele também se deu como morto, e o próprio literatura judaica diz isso, não é o Lucas ben Moshe brasileiro que está dizendo isso, mas a própria literatura afirma que Yosef esteve como morto 3 dias e 3 noites, como o próprio Mashiach, tá? E é interessante notar que o Yosef, ele testou a justiça dos irmãos, né? Ele perguntou sobre se fez perguntas e não achou falsidade nos irmãos. Então, isso denota que o quê? Que quando o Mashiach vier, os irmãos dele têm que estar obedientes ao Eterno, têm que estar fiéis ao Eterno, aos mandamentos do Eterno. Mashiach não vai voltar para uma sociedade corrupta que nega os mandamentos do Eterno e etc. Então, esperem que quando o Mashiach estiver prestes a voltar, que Israel esteja obedecendo a Torá, ok? E também, né, outra grande conexão é que o Mashiach também não, o corpo do Mashiach, quando ele foi crucificado, né, na madeira, na estaca, e lançado na cova, onde ele morreu, que era um túmulo nobre, inclusive, ele não foi enterrado, como Yosef também não viu a terra, né? Quando Yosef estava como morto naquele poço, antes de ter sido vendido, ele também não foi enterrado.
outra conexão com o Mashiach Ben Yosef. Ok? Vamos continuar lendo aí, pessoal. No versículo 2 diz: e levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa do faraó o ouviu. E disse Yosef a seus irmãos: eu sou Yosef, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Tem um outro comentário aí, já logo nesse verso, no versículo 3, que eu vou estar colocando aqui para vocês. Só lembrando, pessoal do Face, todos esses comentários podem ser achados, a maioria deles no Targum e todos no livro do Lendas Judaicas, ok? Então, tudo isso aqui é literatura do povo. Não estou falando nada sem base. O comentário fala: Joseph continuou: vê-lo com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim vê com os seus olhos, que eu falo com você em hebraico, e eu sou verdadeiramente seu irmão. Mas eles não acreditaram nele. Não só ele tinha sido transformado de um jovem de rosto liso em um homem barbudo desde que o abandonaram, mas também a juventude abandonada agora estava diante deles, o governante do Egito. Portanto, Yosef descobriu seu corpo e mostrou que ele pertencia aos descendentes de Abraham. O que acontece é que o Targum também fala que quando Yosef se mostrou e falou: não, eu sou o irmão que vocês mataram, que vocês rejeitaram, me venderam às nações, eles ficaram bravos primeiro. Por quê? Dá até para entender. Porque eles foram humilhados no Egito, eles tiveram que voltar várias vezes, foram presos, acabaram sofrendo uma série de consequências, né? E na cabeça deles funcionava da seguinte forma: se Yosef sempre foi o meu irmão, por que ele não disse isso antes, né? Por que ele não se mostrou a nós antes? Por que eu tive que passar por tudo isso, toda essa humilhação, o negócio do copo, porque roubou, porque tem que pagar imposto, vocês são espias e etc. Só que eles não perceberam que Yosef, ele dava sinais, como eu mostrei na paraxá passada, do jeito de falar, o jeito de se portar, até os filhos de Yosef, de terem força sobrenatural e de mostrar que só quem era do povo hebreu poderia fazer tal coisa ou falar dessa forma. Até o jeito de falar de Yosef denunciava que ele era um hebreu. Mas eles não conseguiram enxergar, vamos dizer, essa parte de hebreu em Yosef. Eles só conseguiam ver o egípcio, só conseguiam ver o líder faraó, até porque eles estavam presos às circunstâncias. Da mesma forma, o povo de Israel hoje não consegue enxergar o Mashiach da própria casa deles, que eles entregaram na cruz, quer dizer, no madeiro, que eles venderam às nações, porque esse Mashiach tem essa capa de egípcio, de babilônio, que está nas nações. Já não é mais aquele hebreu de talit, já não tem mais a Torá na mão, mas assim, outros mandamentos. Eles não conseguem reconhecer esse Mashiach. Só que Yosef, para provar de vez que ele era o próprio Yosef, né, ele mostra a aliança com Abraham. Quando ali fala que José descobriu seu corpo e mostrou que ele pertencia aos descendentes de Abraham, estamos falando literalmente que ele mostrou a circuncisão para os seus irmãos. E como a gente sabe, no Egito não tinha o costume da circuncisão, ok? Era uma coisa somente um pacto feito com Abraham, e só os hebreus praticavam esse ato. Só as crianças dos hebreus eram circuncidadas ao 8º dia, tá bom? E aí não teve mais dúvidas que era Yosef. Então, como é que o Mashiach vai voltar para Israel e vai sair das nações? Quando o Mashiach mostrar hebreu. Quando ele começar a ensinar Torá. Quando a casa que se perdeu no meio das nações começar a provar para o povo que hoje está lá em Israel que o Mashiach não é esse egípcio, ele não é o Asenat Pané, ele não é um líder egípcio, ele não tem costume egípcio, mas sim é um hebreu
que segue os mandamentos do Eterno, e aí que a casa de Judá vai reconhecer o Mashiach nas nações. Tá? São tempos futuros, não é para agora. Deixa eu ver até onde eu contei aqui, até o versículo 13. Vamos continuar. E disse Yosef a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou Yosef, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a vossa conservação da vida o Eterno me enviou diante da vossa face. Tem mais um comentário aqui, nesse versículo 4, que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: por fim, os irmãos se acalmaram, né? Lembra que eu falei para vocês que eles ficaram bravos e ficaram até que eles ficaram tão assim estupefatos, vamos dizer assim, que até o espírito saiu deles. E quando a Torá ela usa essa expressão, quer dizer que uma pessoa é quase como se a pessoa desmaiasse, assim, de tão foi surpresa. Então imagina você hoje, no futuro, um judeu que hoje está lá em Israel, fica sabendo, sabe aquele Jesus Cristo que está lá e que manda guardar o domingo? Então, ele é o Messias de Israel. Eu acredito que eles vão reagir à mesma coisa. Você, quê? Então, realmente, ele foi crucificado. Nós entregamos eles às nações? Nós realmente matamos o nosso próprio Mashiach? Isso. E aí vem aquele cumprimento daquela palavra. E chorarão por mim como se chora por um primogênito. Aí diz assim: por fim, os irmãos se acalmaram e subiram a Yosef, que conhecia cada um deles, e chorando abraçou-os e o beijou todos por sua vez. A razão pela qual ele chorou foi que o seu espírito, o espírito do Eterno, o espírito de profecia, lhe mostrou os descendentes de seus irmãos escravizados pelas nações. Especialmente ele chorou sobre o pescoço de Benjamim, porque ele previu a destruição decretada para que os dois templos se situassem na alocação de Benjamim. E Benjamim chorou sobre o pescoço de Yosef para o santuário por causa do santuário de Siló, no território de Yosef, que também estava condenado à destruição. Então, só para mostrar para vocês, eu vou colocar uma imagem e explicar um negócio aqui que eu acho muito interessante. Meus áudios estão carregando lá no grupo, estou esperando aqui. Vamos ver isso aqui no Facebook, pessoal do Facebook, você está transmitindo. Shalom aí, o Sandro Luiz está acompanhando. Marcelo Fabiano. Shalom, irmãos. Shabbat shalom para vocês, que ainda ainda era Shabbat, né? Até o horário de verão, às 5h30. Tá acabando aí. Então, uma coisa interessante na paraxá passada, a gente viu aquela guerra de Judá e Yosef por Benjamim, né? Teve aquele confronto que até os Malachim, os anjos, ficaram acompanhando a luta entre o touro, que simboliza Yosef, e o leão, que simboliza Judá, e quase acabaram destruindo o Egito por causa disso, e o Eterno não deixou ninguém ferir ninguém, e toda essa luta por Benjamim, e hoje é assim, muito peculiar, logo esse ano, nós estamos vendo essa luta por Yerushalayim,
a cidade de Jerusalém, né, onde temos aquele povo lá, né, que nunca viveu lá, brigando por aquela terra que nunca foi deles, e o povo de Israel também disputando sobre essa terra, e a gente vê também o rei, né, vamos dizer, o Egito de hoje, né, a Babilônia de hoje também falando que aquela terra não deveria ser dada aos judeus, que aquela terra tem que ser o centro de 3 religiões, e etc, etc, etc. Por que tudo isso é interessante? Porque a cidade de Jerusalém fica no território de Benjamim. Então, nós estamos profeticamente vendo aquela luta por Benjamim que aconteceu no passado, da mesma forma acontecendo hoje, ok? Judá tendo que interceder. E a gente vê esse comentário que Yosef chorou no pescoço aí de Benjamim 2 vezes por causa da destruição dos 2 templos que ocorreriam no futuro, porque o Eterno já avisou Yosef sobre o futuro, ok? Vamos continuar lendo aí. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pensei... eu já li essa parte, mas vou ler de novo. Nem vos não pesa aos vossos olhos por minha vez vendido para cá, porque para a conservação da vida do Eterno me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, porque o Eterno me enviou diante da vossa face, para vos conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Fome que houve no Egito, durante 7 anos de reinado de Yosef, Mashiach ben Yosef, o que nós temos hoje? A mesma fome que há, porque temos um profeta que disse aí, o profeta Amós, que disse: enviarei fome sobre a terra, mas não fome de comida, nem sede de água, mas fome da palavra do Eterno. Ok? Literalmente, fome da Torá. Hoje se ouve muito sobre a palavra de Deus para lá, para cá, mas ninguém sabe qual é a palavra do Eterno, do Criador do Universo. E essa fome é uma fome de justiça, fome e sede de justiça, que não tem, acaba tendo nos dias de hoje. E essa mesma fome você vê na sociedade. A sociedade tem fome e sede de justiça, né? A gente vê hoje no Brasil praticamente não tem justiça. Um cara, ele rouba, ele assalta, ele faz, e tem dinheiro, ele acaba pagando, sai da cadeia, sai da prisão, e às vezes algumas situações absurdas, como um estupro, que acaba ocorrendo por ali. Eu vi esses dias, recentemente, a minha noiva me falou sobre um homem que acabou estuprando uma pessoa, e acabou, depois de um tempo, ele já estava livre, né? Então essa é a fome que o Eterno enviou sobre a terra, e está prefigurado aqui profeticamente também pela fome do Egito. A fome de justiça, a fome da palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno é a verdade e também é a justiça. É aquilo que equilibra o mundo, ok? Vamos continuar aqui a leitura, pessoal que está no Facebook. Eu acabo comentando e esqueço aonde eu parei. Aí diz: pelo que o Eterno me enviou diante a vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão o Eterno, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Ok? Isso é interessante porque quem é o rei? Né? Veja, nós sabemos sobre a história do Mashiach ben Yosef, que teria que vir um servo sofredor, como está profetizado, um rebento da casa de Yosef, lá em Isaías, etc, etc, etc. E esse Mashiach ben Yosef, ele veio e sofreu, morreu, né? Como Yosef, ele acabou morrendo 3 dias lá no poço, e foi vendido às nações. Tudo isso foi explicado na Parashá na passada.
tomou um outro nome, deram um outro nome para ele, deixou de ter um nome hebraico, Yosef, passou a ter um nome egípcio, que é Asenat Paneia, deram uma divindade a ele e ele passou a ser parte de uma trindade, como Yosef fez parte de uma trindade, né? Com ele, o faraó e a sua esposa Asenat. Então, ele, faraó, é rei, como ele pode dizer, me tem posto por pai de faraó e senhor sobre toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Quem é o regente de toda a terra hoje? Qual é a religião que se espalhou por toda a terra e proclama um rei? Sim, o cristianismo da mesma forma. Como Mashiach foi feito rei sobre Mashiach Yosef próprio, como Asenat Paneia foi feito rei sobre toda a terra do Egito, hoje o Mashiach ben Yosef é rei sobre toda a terra, vamos dizer assim, da Babilônia, toda a terra de todo o mundo. Em qualquer lugar que você for, se você perguntar quem é o rei, quem é a divindade maior, é o próprio Jesus Cristo, ok? Que já não tem mais um nome hebraico, mas sim um nome pagão. E diz assim: apressai-vos, subi para o meu pai, diz-lhe, assim tem dito o teu filho Yosef. O Eterno me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demoras. E habitareis na terra de Gozém. Estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. Sobre esse verso também temos alguns comentários. Vou colocar aqui para eles. Se você quer fazer parte aí do nosso grupo, Jovens na Techuvá, eu vou deixar o link aqui, depois da transmissão, para que vocês entrem no grupo, ok? Vamos continuar aqui. O primeiro comentário aí que tem sobre essa parte que eu separei, pode ser achado em Targum ou Lendas Judaicas também, diz: o faraó ficou satisfeito com o relatório da reconciliação entre Yosef e os hebreus, pois temia que as suas dissensões pudessem causar a ruína do Egito. Como eu falei para vocês, quando Judá e Yosef brigaram, foi uma coisa assim sobrenatural. Dizem que o templo egípcio se abalou e etc. Então foi algo assim fora do comum. E enviou seus servos a Yosef para que eles participem da sua alegria. Além disso, ele enviou uma mensagem a Yosef para que ele agradasse bem e seus irmãos tomassem a morada no Egito. E ele prometeu lhe dar as melhores partes da terra para sua morada. Nem todos os servos de Faraó concordaram com seu mestre quanto a este convite aos hebreus. Muitos estavam inquietos, dizendo: se um dos filhos de Jacó chegou aqui, e ele avançou para uma posição elevada sobre nossas cabeças, que mal nos acontecerá quando mais 10 pessoas chegarem aqui. Assim, por que o faraó ficou nessa? Eu vou trazer o povo, né, o povo hebreu para cá, etc. Não era porque o faraó é bom. Dizem que algumas literaturas judaicas falam que esse faraó ele não era tão orgulhoso como o que escravizaria. Mas o exílio começou aqui. E eu vou dizer isso por quê. Porque o faraó ele era um rei, mas ele não era o rei. Existiam reis maiores do que ele. Só que aí chega um cara que se diz hebreu, e esse cara ele tem um sonho, e ele assume, e daqui a pouco esse cara faz o Egito prosperar, e prosperar, e prosperar, ele começa a ficar rico, e tem uns 7 anos de bonança, e daqui a pouco, nos 7 anos de crise, enquanto todos os outros povos estão em crise, o Egito está abastado de comida, e ele começa a ficar cada vez mais rico, mais rico. Então, como eu vou deixar um homem desse sair da minha terra? Não era porque o faraó era bom, mas é porque ele tinha esse olho grande. Não vou deixar Yosef sair daqui, não. Vem toda a família dele para cá. Fica na melhor terra possível, porque a terra de Gozém, pessoal, é a terra, vamos dizer, era a melhor terra do Egito. Não era a pior terra. Não era qualquer terra. Não, era a melhor terra de cultivar, a melhor terra para os pastores. Então, o Yosef ele foi acomodado junto, ele e a família dele toda nessa terra. E o Mashiach ben Yosef, que foi vendido às nações também, é aquilo que traz lucro
para as pessoas que o vendem também. Da mesma forma como Yosef trouxe poder e lucro para o faraó, o Mashiach também, como foi vendido para as nações, trouxe poder e lucro para essas nações, e eles ganharam muito, muito dinheiro com o Mashiach. Muito, e venderam muito o Jesus Cristo por aí, ok? E ganharam dinheiro de diversas formas com ele, estabeleceram impérios, etc., da mesma forma. Mas não era porque ele gosta, vamos dizer assim, dos ensinamentos do Mashiach, mas é porque ele traz dinheiro, querendo ou não. As pessoas se rendem a ele e traz dinheiro, da mesma forma o Yosef aqui na nossa paraxá. Tem mais um comentário aí, pessoal, do Facebook. Vou colocar aqui para eles. Ainda sobre o mesmo verso, tem outro comentário muito interessante. Vou comentar com vocês. Para cada um dos filhos de seus irmãos, ele enviou ramos, e também 100 peças de prata para cada um. Mas para cada um dos filhos de Benjamim, enviou 10 mudanças de roupa. 10 mudas de roupa. É porque esse texto foi traduzido do inglês e foi traduzido com o Google Tradutor, e algumas palavras não ficam fiéis, tá? E para as esposas de seus irmãos, ele entregou ricas roupas de estado, como eram usadas pelas esposas dos faraós, e também pomadas e especiarias aromáticas. Para sua irmã Diná, ele enviou roupas bordadas de prata e ouro, mirra, aloés e outros perfumes. E presentes tão presentes para a esposa e as ninharias de Benjamim. Para si e para suas mulheres, os irmãos receberam todo tipo de pedras preciosas, ornamentos de joias, como aqueles que são usados pela nobreza egípcia. Então, além de eles terem ganhado a melhor terra no Egito, eles foram praticamente recompensados com todo tipo de ouro vindo do Egito, assim como e vocês podem perceber também como Benjamim recebeu muito mais que todos os irmãos, até porque Benjamim representa aí Jerusalém, e a cidade que todos os povos querem para si, e o Vaticano até queria colocar lá a sua cidade, mas não conseguiu, né? Então, para vocês verem que não foi qualquer coisa, né? Continuando no versículo 11. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer a meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Bom, esse ato aí, né, vocês que estão no Face, sobre chorar, eu já expliquei no comentário do Lena Judaques lá em cima, por que desse choro, né? Vou continuar aqui a paraxá, vou copiar para eles. Semana passada, eu transmiti esse Hangout também, o Hangout não, mas essa transmissão no Face, acabou acontecendo um erro e não transmitiu. Só depois da paraxá que eu fui perceber, tá, pessoal? Vocês sentiram falta aí. Continuando a história. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois os seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, as boas novas, né? Dizendo, os irmãos de José são lindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto.
Tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para as vossas mulheres e para os vossos pais, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e Yosef deu-lhes carros, conforme o mandamento de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho, e a todos lhe deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo e pão, e comida para o seu pai e para o caminho. Despediu-se os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho, e subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito, e o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Nesse verso tem mais alguns comentários incríveis. Temos 2 comentários aqui. 2. Diz assim, ao chegar perto de sua habitação, eles viram a Será, a filha de Asher, uma donzela muito bonita e muito sábia, que era hábil em tocar na harpa. Eles convocaram para ela e lhe deram uma harpa e pediram que ela jogasse, no caso, tradução errada, né? Mas ela fosse antes de Jacó e cantasse o que eles deveriam cantar. Ela se sentou diante de Jacó e, com uma melodia agradável, ela cantou as seguintes palavras, acompanhando-se sobre a harpa. Yosef, meu tio, vive, ele governa todo o Egito, ele não está morto. Ela repetiu várias vezes essas palavras e Jacó ficou cada vez mais animado. Sua alegria despertou o Espírito Santo nele e ele sabia que ela falava a verdade. Então eles não... Imagina, eles haviam já perdido todo o crédito da verdade, né? Porque perdeu Yosef, ninguém sabe o que aconteceu. Jacó ficava meio desconfiado com aquela história de besta fera, e a gente lembra daquela parte que eu comentei com vocês, que eles falaram, olha, foi aquele animal ali que rasgou Yosef. Aí Jacó foi lá e caçou aquele animal, pegou e falou, não vou matar ele antes de falar com ele. E ele segurou aquele animal e falou, olha, porque você matou o meu filho, eu vou matar você também. Só que o Eterno usou aquele animal e ele começou a falar. E ele falou assim, não fui eu. Não fui eu que comentei, não fui eu que matei o seu filho. E Yosef, ainda mais ele falou que aquele animal disse a Yosef que ele estava ali também procurando o seu filho que havia se perdido. E Yosef não teve, Jacó não teve coragem de matar aquele animal. Então, por causa dessas coisas, eles perderam a credibilidade perante Jacó. Cada vez mais Jacó ficava triste e desconfiado de seus filhos, 12 filhos, e ele já não acreditava mais, mas já havia perdido boa parte da esperança sobre a promessa do Eterno, das 12 tribos, porque ele perdeu Yosef, e agora Simeão, e etc, né? Então, eles pediram para Será cantar essa música e anunciar a Jacó. E por causa disso ela foi abençoada. Acho que tem mais um comentário falando sobre isso. Tá, o outro comentário é sobre outra coisa. Aí continua o comentário sobre essa parte. O espírito de profecia nunca visita um profeta quando está em estado de tristeza profunda, somente junto com a alegria. Todos os anos de Yosef, a separação de Jacó, não teve visões proféticas, porque ele sempre estava triste, e somente quando as palavras de Será despertaram a sensação de felicidade em seu coração, o espírito do Eterno, o espírito profético, novamente tomou posse dele. Jacó recompensou-a
com isso, com as palavras: minha filha, que a morte nunca tenha poder sobre ti, porque reviveu o meu espírito. Bom, essa Será, ela viveu anos depois disso, depois dessa bênção. Para você ter uma ideia, se vocês forem pesquisar aí na Jewish Encyclopedia sobre ela acabou vivendo até depois do Êxodo. Ela foi quem mostrou onde estava o túmulo dos patriarcas, escondido no Egito, no rio Nilo. Então, tipo assim, a bênção de Jacob, uma bênção das pessoas que são do povo, é algo assim tremendo. O Eterno realmente ele ouve a oração do justo, inclusive a bênção do justo. Então, realmente essa mulher viveu muitos e muitos anos, inclusive chegou a entrar na terra prometida, como ele mesmo fala aqui, ok? E no 27, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de Yosef que lhes falara, e vendo ele os carros que Yosef enviara para ele, reviveu o espírito de Jacob, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho Yosef, e eu irei e o verei antes que eu morra. Vamos passar para o próximo capítulo, pessoal, para achar. Vou copiar aqui para eles. Alguns acompanham no trabalho, em casa, às vezes não tem tempo para ficar lendo, etc. Então, por isso que eu leio para eles o capítulo, ok? Se você tiver interesse de entrar, estiver assistindo aí no Face, se tiver interesse de entrar no nosso grupo, manda mensagem para mim que eu vou te adicionar. Capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu o sacrifício ao Eterno de Isaac, seu pai. Tem um comentário logo sobre isso aqui. Vou colocar também para vocês. Então, o Espírito do Eterno, a glória do Eterno, dirigiu-se a Jacob, chamando seu nome 2 vezes em sinal de amor e pedindo-lhe que não temesse a escravidão egípcia predita pelos descendentes de Abraham. Por que eu coloquei isso aqui? Porque diz os sábios que Jacob ele tinha medo de ir para o Egito, porque o Eterno tinha dito para ele não sair da terra de Canaã, que era um mandamento, para ele não sair naqueles momentos que ele quis, né, ou como Isaac quis sair por causa de uma fome e o Eterno não permitiu que ele saísse. Então ele tinha medo e ele sabia já que o povo iria sofrer um exílio na terra do Egito, ok? Então ele tinha receio de estar partindo de lá da terra prometida, que no caso que ele estava, e ir, né, pro Egito. Então por isso que está falando isso daqui, ok? Pois o Eterno teria piedade do sofrimento de seus filhos e os livraria da escravidão. O Eterno, além disso, disse: eu irei para o Egito com você. E a glória acompanhou Jacob até lá, trazendo o número de companhia da qual ele entrou no Egito até 70. Mas, como Jacob entretinha os receios de que seus descendentes permanecessem lá para sempre, o Eterno lhe deu a certeza de que ele o levaria junto com todos os piedosos que lhe pareciam. E o Eterno também disse a Jacob que Yosef permaneceu firme em sua piedade, mesmo no Egito, e ele poderia descartar todas as dúvidas de sua mente neste material, pois era a sua ansiedade por este motivo que induziu Jacó a considerar ir ao Egito. Ele queria apenas ter certeza da fidelidade de Yosef, e depois voltar para casa, mas o Eterno ordenou que ele fosse até lá e continuasse lá. Ele tinha medo, pessoal, que o povo de Israel perdesse a identidade no Egito. Ele tinha medo porque o Egito era uma terra pagã, tinha muitos deuses e muitas outras divindades, tinha cultura. Como até eu estava comentando com a minha noiva, tinha adoração à cobrinha mágica, a adoração ao bodezinho mágico, ao Anubis, e tinha várias teorias, etc. Então ele tinha medo que o povo se perdesse a identidade, perdesse a história, perdesse a Torá, perdesse os mandamentos, mas o Eterno disse que conduziria ele com o próprio
ele mesmo iria conduzir Jacó. E Jacó não estaria sozinho lá no meio da terra do Egito. E às vezes a gente passa por momentos difíceis, né? E a gente pensa que a gente vai estar sozinho. Lembrando que essas coisas são consequências, tá? São consequências de atos malignos, de erros dos antepassados, dos próprios patriarcas, ok? Judá, que não foi justo com a sua nora, e todo um monte de consequência acabou culminando nesse exílio. Então o Eterno te conduz também nos seus momentos difíceis, ele não te deixa sozinho. E depois que você aprende a lição e sofre a consequência que você tem que sofrer, o Eterno te recompensa, porque depois que o povo do Egito saiu do exílio, ele saiu um povo rico, saiu um povo forte, um povo que estava em direção ao deserto, no Monte Sinai, para fazer aliança com o próprio Criador. Okay? O Eterno sempre leva o povo de Israel ao exílio, mas quando tira para o povo para uma glória, como aconteceu no Holocausto também, em todas as outras vezes. E também ele fala que Yosef, mesmo lá no Egito, não deixou de ser piedoso. Tá? Da mesma forma, o Mashiach ben Yosef hoje está nas nações, está lá com outra roupagem, está de outra forma, está de outro jeito, mas ele não deixou de ser o Mashiach ben Yosef. Se você pegar e abrir as escrituras, as palavras deles estão lá. Está escrito lá em Mateus 7. Ok? O que está escrito em Mateus 7? Está escrito que muitos me dirão, Senhor, Senhor, Rabi, Rabi, Mestre, Mestre, e expulsarão demônios em meu nome, farão milagres, mas eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que não praticais a transgressão da Torá. Então, apesar do Mashiach estar lá nas nações, no meio da Babilônia, ele continua sendo o Mashiach ben Yosef, ele continua sendo piedoso, no caso, justo, continua praticando a Torá, continua ensinando a Torá. Podem ter se apropriado da voz, pode ter se apropriado da vestimenta, mas não se apropriaram da verdade, não se apropriaram da palavra do Eterno, ok? Tanto que hoje todos têm a Torá debaixo dos braços. Vamos continuar. E falou o Eterno de Israel em visões de noite e disse, Jacob, Jacob. E ele disse, eis-me aqui. A mesma atitude de Abraham, né? E disse, eu sou o Elohim do seu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Quer dizer, vai ser no seu exílio, no seu sofrimento, que eu vou te multiplicar, né? E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E Yosef porá a sua mão sobre os teus olhos. Tem mais um comentário aqui que eu coloquei. E o comentário que eu coloquei sobre o versículo 4 diz, antes que Jacob saísse de Canaã, ele foi até Beersheba para cortar os cedros que Abraham plantou lá e levá-los com ele para o Egito. Cedro é uma árvore, tá? Para quem ainda não se situou. Durante séculos, esse cedro permaneceu na posse de seus descendentes. Eles levaram com eles quando saíram do Egito e usaram na construção do tabernáculo. E aí eu fui, achei interessante essa informação, eu fui lá e pesquisar a palavra cedro. E a raiz da palavra cedro é a palavra hebraica chamada arás. E quer dizer o seguinte, feito de cedro, uma raiz primitiva para ser firme. Literalmente, para ser firme. Usado apenas no particípio passivo como um denominativo de eres, de cedro. Então, o cedro é conhecido como uma árvore firme. Qual era o medo de Yosef? O medo de Yosef é que o povo, além do exílio, perdesse sua identidade. Porque ele tinha muito esse negócio, os meus pecados podem acabar, porque ele perdeu o Yosef, então os meus pecados podem acabar fazendo falhar a promessa e etc. Vocês vão ver aqui nos próximos capítulos isso acontecer bastante. Então ele tinha medo que o povo perdesse a identidade, perdesse a relação com o Eterno, perdesse a crença e começasse a se tornar um povo idólatra. Então ele levou esse cedro, que era uma árvore, inclusive, usada para construção, tem que ser uma árvore forte, você que é engenheiro civil sabe disso,
que representa essa firmeza. E quando o povo saiu do Egito, ainda tinha esse cedro. Então, o que representa? Como Yosef garantiu, né, como Yosef continuou sendo um hebreu no meio do Egito, assim também o povo continuou sendo. E o povo não perdeu sua identidade. O Eterno realmente foi com o povo para o exílio. Como o Eterno também foi com o povo para o holocausto, não deixou o seu povo. Ele não esqueceu dos filhos de Israel. Lá, enquanto eles estavam morrendo naqueles tanques de gás e toda aquela coisa, o Eterno estava lá com eles. E muitos saíram de lá vitoriosos e foram para Jerusalém, ok? Então, é esse o significado desse cedro. Que o povo continuou firme mesmo depois depois do exílio, depois da perseguição, depois do Egito. O povo de Israel sobreviveu. E hoje, onde está o Egito? Não se vê mais, tá? O Egito hoje é nem sombra do que já foi. Continuar. No versículo 5. Então levantou-se Jacob de Berseba e os filhos de Israel levaram a Jacó, seu pai, e seus meninos e suas mulheres, nos carros que Faraó enviaram para o levar, e tomaram seu gado e sua fazenda que tinham adquirido. O Tiago, um participante, está falando que está formatando o celular dele. E seus meninos e suas mulheres e os seus carros que Faraó enviara para o levar, e tomaram o seu gado e sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua semente com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as filhas dos seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Vou responder o Tiago aqui, ele quer que eu adicione depois. No versículo 8 diz: esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, e Palu, Hezron e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, e os filhos de Judá, Yonã, e Selá, e Pérez, Zerá, e Onã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram a Esrom, Ramu, e os filhos de Sacar, Tolá, e Puvá, Jo e Sinron, e os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Jaleel, e esses são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Hagi, Suni, e Hesbon, e Eri, e Arodi, e Areli, e os filhos de Azer, Imná, Isvá, Isvi, Berias, e Será, e as irmãs deles, e os filhos de Berias, Eber, Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu sua filha Leia, que deu a Jacó, essas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim, e nasceram a Yosef no Egito, Manassés e Efraim. Lembrando que nasceu de Efraim, que foi a tribo que acabou indo para as nações, era a filha de Azenate, filha do, como posso dizer? Esqueci a palavra, mas Azenate era filha de Diná com Hamor, que sofreu, Hamor que acabou estrupando Diná, e ela foi levada, Azenate, para a fronteira do Egito pelo próprio Yosef, e foi deixada lá com um medalhão, e Yosef ficou lá olhando até que passou o Potifar e adotou Azenate. Então teve toda aquela história de Azenate se arrepender e ser uma ovelha perdida da casa de Israel, sem identidade, como nós perdemos a nossa identidade, e fazendo techuvá e voltando. Só para lembrar para vocês, porque é uma história muito linda, tá? Que foi falado na paraxá passada. Isso é muito comovente, muito engrandecedor, ok? É tipo ver a noiva mesmo do Mashiach, a restauração, assim, em poucas linhas, tá?
Continuando. E nasceram a Yosef terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e os filhos de Benjamim, Belá, e Bequer, e Asbel, e Gerai, e Naamã, e Ei, e Ros, Mupim, Rupim e Arde. Lembrando também, na parashá passada, a gente falou que cada filho de Benjamim vamos dizer assim, um tributo a Yosef, e eu dei o significado de cada nome na parashá passada, ok? Se vocês quiserem acessar para lembrar, tá? E estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó. E todos 14 almas, os filhos de Dan, os 5, os filhos de Naphtali, Jazeel, Iguni, Jazer, Silém. Estes são os filhos de Bilá, o qual Labão deu a filha de Raquel, que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7, e todas as almas que vieram com Jacó no Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram as 76 almas. Os filhos de Yosef, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram do Egito, foram 70. Agora é o encontro de Yosef com o pai. Isso aqui é um momento muito interessante. Opa, não copiei. Versículo 28, continuando, diz: E Jacó enviou Judá diante de sua face a Yosef, para encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então, Yosef aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém, e mostrando-se ele, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço um longo tempo. Tem um comentário interessantíssimo aqui. E uma imagem também. As judaicas diz, entretanto, Jacó tinha observado de onde ele estava sentado um homem com vestes reais entre os egípcios, uma coroa sobre a cabeça e um manto de púrpura. Essa coroa era do faraó. O faraó emprestou nesse dia para Yosef, tá bom? Manto de púrpura sobre os ombros, e ele perguntou a Judá, quem poderia ser? Quando lhe disseram que era Yosef, sua alegria era excelente em relação à alta dignidade alcançada por seu filho. Tem uma descrição aqui, você que está no Face, e eu preciso de uma imagem para exemplificar para o pessoal aqui do grupo. Eu vou pegar, que eu já separei aqui para eles, tá? Isso é uma coisa incrível, né? Como as pessoas não conseguem assimilar essas coisas, ok? Um judeu não consegue assimilar, não consegue ver o Mashiach ben Yosef hoje, mas a gente consegue. Nós fazemos a casa aqui de Efraim, Benjamim. Deixa eu carregar a imagem que eu vou estar falando para eles. Ok, aí na descrição, né? Tá falando que quando Jacó foi se encontrar com Yosef tá com uma coroa e um manto de púrpura, que é um vermelho, meio com roxo, uma mistura. E ele estava, vamos dizer assim, irreconhecível. Já não era mais um hebreu. Já tinha sido vendido às nações. Já não era mais o Mashiach ben Yosef. Já não era mais aquele que morreu. Já estava totalmente desfigurado. Já não se reconhecia. E hoje, qual é a imagem que nós temos hoje do Jesus Cristo? Exatamente. O manto vermelho, a coroa, o cetro de ouro e toda aquela prefiguração. Da mesma forma, você olha para ele, já não vê mais aquele hebreu, não vê mais aquele talite, já não vê mais aquela pregação, né, da Torá, já não vê os ensinamentos, não. Você já vê um egípcio, ou melhor, um babilônio. Uma coisa totalmente afastada da casa de Israel. E foi o que aconteceu. Ok? Quando Yosef se encontrou com seu pai, ele não o reconheceu. E só foi reconhecido por causa do que os filhos dele falaram. Então, talvez, né, aquele Mashiach ben Yosef do Talmud não se encaixa aí com o nosso Mashiach, mas o Mashiach ben Yosef da Torá se encaixa perfeitamente com o nosso Mashiach, ok? Irreconhecível nas nações. Tá aí uma imagem aí que eu postei para vocês,
Você pode encontrar em algumas igrejas por aí, até pior que isso, né? E você reconhece que esse era o hebreu? Que esse, não, você só vê nele o Azenat Paneia, né? Não vê o Yosef, exatamente. Continuando. Israel disse a Yosef, morra eu agora, pois eu já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Então foi aquela alegria, né? E tem mais um comentário aí nesse verso, no versículo 30. Deixa eu ver. Aqui só foi um só. O comentário seguindo diz, nesse tempo, Yosef se aproximou de seu pai, e ele se inclinou diante dele para a terra, e todas as pessoas com ele também se prostraram. Então, Joseph caiu sobre o pescoço do seu pai, e ele chorou amargamente. Ele ficou particularmente triste por ter permitido que o seu pai, Jacob, se inclinasse diante dele um pouco antes, sem o impedir. Que antes, né, antes deles se encontrarem, Jacó se inclinou para Yosef. Ele não tinha reconhecido que era o filho dele. Estava irreconhecível. E também era o rei do Egito, né? E aí Jacó, com humildade, de um homem totalmente poderoso, lembramos da carta dele, né? Na paraxá passada, olha, nós sobrevivemos, Abraham sobreviveu a Nimrod, Abraham sobreviveu a isso e toda aquela coisa. Se eu vos amaldiçoar o Egito vai desaparecer, mas mesmo assim, Jacob, ele acabou se curvando ao rei do Egito, que não conseguiu reconhecer que era o filho dele. Então, por causa disso, até houve uma consequência, porque o Eterno abomina essas coisas, ok? O Eterno abomina que o pai se curva ao filho, porque é o filho que tem que se curvar ao pai, tá bom? Que o filho chame o pai pelo nome, ou etc. O Eterno abomina essas coisas, ok? No momento em que Yosef abraçou seu pai, Jacó recitava o Shema, e ele não o interrompeu, mas depois Jacó disse, isso aqui eu achei lindo, deu até vontade de chorar quando eu li isso. Quando me trouxeram o relatório da morte de Joseph, pensei, eu estava condenado à morte, que eu deveria perder esse mundo e um mundo para vir também. O Senhor prometeu fazer-me o antepassado de 12 tribos, e como a morte de meu filho tornou impossível que essa promessa, temi que eu tivesse incorrido no destino pelos meus próprios pecados, e como pecador, não pude deixar de perder o futuro do mundo também. O futuro mundo também. Mas agora eu te vi vivo, e eu sei que minha morte será apenas para o mundo aqui embaixo. Qual é a preocupação dos judeus hoje? Que o Mashiach não veio. Onde está o Mashiach? Já passou o tempo. Cadê o Mashiach ben Yosef? Está acabando. Nós estamos quase na beira do milênio. Quer dizer, essa esperança, ele morreu, falhou a promessa, e se tirarem de Jerusalém, Benjamim, né, de nós não teremos como restaurar essa promessa, e a Torá, e os profetas, e tudo aquilo que nós vivemos, nossos antepassados. Então, esse clima de Jacó, vamos perder o Mashiach, impera hoje também em Israel. Onde está o Mashiach ben Yosef, que não chegou até hoje? Já se marcaram vários rabinos aí, passados, já marcaram datas e datas e datas, e ele virá. Teve aquele Rebbe, né, o Rebbe, o Shabbat, teve o Barcoba, mas cadê o Mashiach ben Yosef, que nós não conseguimos achar ele? Onde está Yosef? Está nas nações, irreconhecível como um egípcio, totalmente afastado da Torá. E Jacó também tinha esse sentimento, porque ele viu que morrendo, vamos dizer assim, Yosef, a promessa teria, entre aspas, falhado. Porque ele pensava que era por causa dos meus pecados, das minhas transgressões. Então, continuando, no 31. Depois disse Yosef a seus irmãos e à casa de seu pai, eu subirei e anunciarei o faraó, e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. Os varões são pastores de ovelha, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas, suas vacas e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que o faraó vos chamar e disser qual o vosso negócio, então direis, teus servos
foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação para o egípcio. Tem um comentário aqui, eu vou calar também. Diz assim, comentário. Faraó, portanto, inclinou-se a concertar o desejo de Yosef, para dar-lhes a terra do pasto de Gozém, para o seu lugar de peregrinação, a terra que era deles, corretamente, pois o faraó que tirou Sara de Abraham pela força havia dado a ela como possessão irrevogável. Então eles deram a terra do Egito. Ok. O faraó era bonzinho? Não. Aquela terra já era deles por causa do evento de Sara e Abraham. Ok? Só para contestar aqui e afirmar o que eu falei lá atrás. Vamos ao último capítulo da nossa paraxá. Eu só peço que vocês me deem um minuto que eu já volto. Vamos continuando aqui. Opa. Capítulo 47 diz: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas com tudo o que tem chegaram à terra de Canaã, eis que estão na terra de Gozém. Tomou parte dos seus irmãos, a saber, 5 varões, 5 homens, e o pôs diante de Faraó e disse... Então disse Faraó aos seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Tem outro comentário aqui muito importante e algumas revelações aqui. Sobre essa parte, quando Yosef ele chega para apresentar seu pai, sua família, diz: Então Yosef colocou Jacó, seu pai, diante de Faraó, e quando o rei o viu, ele disse a Og. Vocês lembram de Og? Se vocês não estão lembrando quem é Og, logo eu vou dar uma descrição dele aqui. Que estava com ele naquele momento. Você sempre chamou Abraham de mula, dizendo que ele é como uma mula que não pode dar cria. Porém, veja, ele tem neto. Veja, veja o neto dele com uma família de 70 pessoas. Og não acreditava em seus próprios olhos. Ele pensou que Abraham estava diante dele. Tão perto era a semelhança entre Jacó e o seu primogênito. Agora eu vou dar uma descrição aqui. Se você não lembra das paraxás passadas, inclusive no canal do Bill, ele fala muito sobre Og, que foi um gigante que sobreviveu ao dilúvio. Eu vou dar aqui uma descrição para vocês rapidinho. Para continuar o comentário, né? Às vezes a pessoa não lembra. Eu peguei esse texto também. Foi no site do Shabbat que eu peguei esse texto, essa descrição. Você pode achar em outros sites judaicos também, tá? E na literatura judaica também você vai achar. Fala assim, apenas uma descrição. Dos gigantes poderosos que viviam no tempo de Noa, se afogaram no dilúvio. Apenas Og sobreviveu. Subiu por uma escada até a arca e implorou a Noa: Por favor, salve-me, serei seu escravo para sempre. Noa refletiu: Tantas pessoas tentaram salvar-se na sua arca, mas nenhuma delas conseguiu. Como Og teve sucesso em chegar aqui? O Eterno provavelmente deseja
que ele sobreviva. Assim Noa fez um pequeno furo na arca e passava comida a Og todos os dias. Só esta tarefa já mantinha Noa e seus filhos muito ocupados. Nossos sábios dizem que Og devorava incríveis quantidades de comida e que bebia galões de água. Mesmo assim, Noa o alimentou e Og sobreviveu, porque o Eterno permitiu que vivesse. O Eterno desejava que o mundo visse um gigante da época anterior ao dilúvio. O mundo aprenderia então que o Eterno destruiu até mesmo esta raça de gigante, porque se rebelaram contra ele. Aí você fala, mas e o caso de Sansão? Sansão era um gigante. Quem era? Quem precedeu Sansão? Tá aí a explicação, se você nunca achou essa resposta, ok? Então, ele invejava Abraham, né? Ele sempre quis tomar Sara, que era a mulher de Abraham, porque era uma mulher muito bonita, e o Eterno o preservou. Ele sempre desdenhou de Abraham, ok? Sempre disse que Abraham não teria filhos. Abraham não era, como o próprio Faraó falou, Abraham seria não seria um estéril, seria uma mula, seria o quê, e etc. E o Eterno preservou vivo para que ele visse a descendência de Abraham. Ele visse que Abraham teve sim filhos, teve sim descendência, e o Eterno era com ele sim, como uma forma de humilhação. O Eterno preservou vivo, ok? Ele estava lá quando Jacó foi se encontrar com o Faraó. No versículo 4 disse: disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teu servo, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém, que é a melhor terra do Egito. Então falou o Faraó a Yosef, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiores do gado sobre o que eu tenho. E trouxe Yosef a Jacó, seu pai, o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. O Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse ao Faraó: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Por que Por que o Faraó fez essa pergunta? Porque Og achou ele tão parecido com Abraham, que ele ficou assim: poxa, será que não é o próprio Abraham? Você encontra isso na literatura judaica. Então ele queria saber qual era a idade dele. E por isso que ele fez essa pergunta, tá bom? E a bênção de Jacó foi ainda maior, porque Jacó profetizou sobre o Egito, que o Nilo encheria e o Faraó seria muito abençoado com isso. E foi exatamente o que aconteceu. Então imagina a cabeça do Faraó. Chega o filho, abençoa o Egito, e o Egito prospera. Agora chega o pai, abençoa o Egito de novo, e prospera mais ainda. Vendemos o Ben Yosef, agora vamos vender Moshe. Não era isso que acontece hoje em dia, na verdade. Temos aí a Igregoga e etc, etc. Se a gente pode ganhar dinheiro com o filho, vamos ganhar dinheiro com o pai também. Né? É isso que acabou acontecendo. Se ganhamos dinheiro com o Mashiach, vamos ganhar dinheiro com o Moshe também. Não é isso? Mais uma conexão. No versículo 10, Jacó abençoou o Faraó e saiu diante de sua face de Faraó. E Yosef fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E Yosef sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo suas famílias. E os sábios também falam que Yosef perdoou todos os seus irmãos, ok? Não ficou com rancor dos seus irmãos. Ficou com ódio dos seus irmãos, ele conseguiu vencer isso. E orava pelos seus irmãos, não deixava faltar nada.
Então, ao ponto que Jacob, seu pai, ficou super orgulhoso do que estava acontecendo. Estamos aí quase no final da paraxá, hein? E no versículo 13 diz: E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. José trouxe dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença. Porque o dinheiro nos falta. E José disse: Dai vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, sem falta o dinheiro. Se falta o dinheiro, quer dizer. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Só lembrando que o faraó também tinha muito mantimento, só que o faraó não deu ao povo. Não vendeu, e nem deu, nem fez nada pelo seu próprio povo, ok? Quem fez foi José. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: Não ocultemos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outras coisas nos ficou diante da face de meu senhor, senão nosso corpo e nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, da semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Então acabou que José tornou o Faraó rico e agora poderoso, porque foi anexado todas as terras a Faraó nesse evento, pela mão de um hebreu. Lembrando que depois eles escravizaram o povo, então vocês viram a tamanha injustiça que acabaram cometendo contra o próprio povo de Israel. E isso aconteceu da mesma forma na Alemanha. A Alemanha começou a se tornar um país rico, consolidado, e aí acabou aquela inveja levando os judeus para o Holocausto. Quando os judeus eram os cabeças, acabou levando eles para o Holocausto por causa da mesma coisa. O versículo 20 diz: Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo do faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, de uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Tem um outro comentário aqui muito interessante sobre esse verso. Diz assim: uma parte de suas posses, composta por ouro e prata e pedras preciosas, Joseph enterrou em 4 lugares diferentes no deserto, perto do Mar Vermelho, nas margens do Eufrates, e em 2 pontos no deserto, nas proximidades da Pérsia e outros meios. Corá descobriu um desses esconderijos, e outro imperador romano, Antonino, e filho de Severo, outro. Os outros 2 nunca serão encontrados, porque o Eterno reservou as riquezas que detém para os piedosos, para serem apreciados nos últimos dias, nos dias do Mashiach. O restante das posses de Joseph deu em parte a seus irmãos e suas famílias, em partes ao faraó, que os colocou no tesouro. Então ele acumulou tanta riqueza com essa, que ele acabou escondendo em 4 postos, além dele dar para os seus irmãos, sustentar seu pai e toda a família, toda a casa de Israel. Ele acabou escondendo boa parte da riqueza em 4 pontos do Oriente Médio. E 2 postos dessas riquezas foram achadas por Corá e por esse Antonino, filho de Severo. Mas os outros
dois não foram achados até hoje, esses poços de riqueza, e só serão descobertos na vinda do Mashiach, nas Yerushalayim, ok? Isso aí é só mais para o conhecimento. No versículo 22 diz: somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Aqui vem uma super conexão com os dias de hoje, e eu quero ver alguém, né, algum judeu, algum outro, que nega o Mashiach, né, que tem muitos aí brasileiros entrando nessa onda e negando o Mashiach, vir me dizer que isso aqui não tem a ver com o Mashiach Ben Yosef, ok? Que hoje acontece. E outra, se você que está assistindo aí no Facebook, acompanhando em algum lugar, discorda do que foi ensinado aqui, você pode entrar no nosso grupo de debate e debater conosco sobre todos os pontos expostos aqui, ok? Nós temos links aí na página da Yeshiva Brasil para isso, se você discorda do que foi dito aqui. Você pode se apresentar lá que eu vou estar lá para o debate, ok? Vou pegar aqui o comentário. O comentário diz: a única classe das pessoas permitidas para permanecer na posse de suas terras eram os sacerdotes. Yosef lhe devia gratidão, pois eles tornaram possível que ele se tornasse o governante sobre o Egito. Os egípcios hesitaram em torná-lo seu vice-rei, lá no início da história, hein? Porque eles se encolheram de escolher um homem acusado de adultério por um escritório tão alto, que foi a mulher de Potifar. Foram os sacerdotes que fizeram a sugestão para examinar a roupa rasgada de Yosef, que a sua amante havia apresentado como prova de sua culpa, e ver se a renda estava na frente ou rasgada, na frente ou na parte de trás. Se estivesse rasgado na parte de trás, isso mostrava sua inocência. Ele se virou para fugir. E se a tentadora o agarrava para que a roupa rasgasse. Mas se o rasgo estivesse na frente, então seria uma prova de sua culpa. E ele usou a violência com a mulher. E ele tirou o manto de seus esforços para defender sua honra. Então, aconteceu esse evento e por causa disso, Yosef não cobrava nem as terras do sacerdote e nem cobrava imposto do sacerdote. Ok. Mashiach Ben Yosef hoje tem uma organização que também tem terras por aí e não é cobrado imposto dessa organização, chamado igreja. Da mesma forma. Então, é uma mesma conexão. Esses sacerdotes não eram sacerdotes do Eterno, eram sacerdotes pagãos, que tinham ídolos pagãos, que adoravam a cobrinha, que adorava o anubizinho, que adorava, né, o leãozinho dourado, o porco, o cordeirozinho dourado. Então, eles não eram sacerdotes do Eterno. E eles ficaram isentos tanto da cobrança como do imposto. E hoje as igrejas são isentas da cobrança do imposto da mesma forma. Então, é mais uma conexão com Yosef e o Mashiach Ben Yosef, ok? Então disse Yosef a seu povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para o faraó, e eis aí tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas daria 1/5 ao faraó, que é o imposto, e os 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos seus olhos de meu senhor, e seremos servos do faraó. Yosef, pois isto por estatuto até os dias de hoje, sobre a terra do Egito, que faraó tirasse o 5º. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. É assim até os dias de hoje. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó e os anos da sua vida foram 147 anos.
Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que te ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas eu jaza com os meus pais. Por isso, me levarás do Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então, depois de muito tempo, aquela menina que foi abençoada por Jacob, a Será, foi ela que mostrou aonde estava enterrado Jacob quando eles saíram do Egito e ele foi levado os ossos para a terra prometida. Então, pessoal, que o Eterno abençoe vocês. Se vocês tiverem algo para compartilhar aqui ou no Facebook, que vocês coloquem aí nos comentários. Essa foi a Parashá Vaigash. Espero que o Eterno tenha abençoado vocês através da leitura da palavra dele. E semana que vem, no Shabat, a gente se encontra mais uma vez aqui. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom. Já não é mais Shabat, mas Shalom a todos. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך ממצולות הים מעלה ואמר לי כך, באתי מן המים ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע.